Olha só o que o homem está fazendo quando diz na igreja que o fogo está descendo, deixando o homem assustado e as crianças tremendo. Grito sai, de pulo em pulo vai, até banco e cadeira cai. Não está diferente do que a Bíblia tem nos ensinado. Daniel orou, Elias orou, e o meu Senhor respondeu. Então, por que vou mudar eu? Os profetas de Baal gritava e pulava, Baal não respondeu, então Elias zombava. Baal está dormindo e as horas se passava. Por Baal não responder, os profetas se cortavam. O fogo que a Bíblia fala é a resposta de Deus. Quando Elias orou, o fogo do céu desceu, consumiu todo o holocausto, até a água bebeu. Com isto já confirmou, este fogo não é grito seu. Na festa de Pentecoste, ouvi um grande poder, ouviram na própria língua o que devia saber. Para salvar as suas almas, tem que a Jesus render-se, seguindo o Evangelho e a palavra obedecer. Olha só o que o homem está fazendo quando diz na igreja que o fogo está descendo, deixando os homens assustados e as crianças tremendo. Grito sai, de pulo em pulo vai, até banco e cadeira cai. Não está diferente do que a Bíblia tem nos ensinado. Daniel orou, Elias orou, e o meu Senhor respondeu. Então, por que vou mudar eu? Aleluias. Hoje nós vamos conversar um pouco, não vamos trazer mensagem, algo que muitas das vezes a gente não consegue entender. São dos modelos de culto que são adotados pelos brasileiros, em cada denominação é um ritual diferente. Será por que acontece isso? Estive imaginando, pensando bem, por que acontece esse tipo de coisa? São práticas religiosas tão diferentes uma da outra. Eu pude entender o seguinte, que o homem, ele foi nascido em uma tradição e aquilo está plantado no coração do homem de uma certa maneira que ele não consegue mudar aquela ação, aquela prática, aquele ritual que acham que é algo espiritual. E nós vamos dar um exemplo, por exemplo, o povo que passaram de Israel, que passaram no Egito 440 anos, por aí. E quando Moisés vai tirar aquele povo, bastou Moisés
afastar do meio deles por 40 dias, e eles logo criaram para si um bezerro de ouro. Isso está registrado no Êxodo, capítulo 32, ali onde Moisés... E quando Moisés desce do monte, encontrou uma coisa horrível, eles praticando aqueles rituais que eles aprenderam lá no Egito, sendo que já tinha sido esclarecido para eles que aquilo era abominável aos olhos de Deus, e mesmo assim eles colocaram em prática as coisas que aprenderam no Egito. Então, e era algo espiritual? Não, era uma tradição que eles achavam que era espiritual, e por esse motivo desobedeceram a palavra de Deus, o mandamento de Deus, criaram para si, para eles adorar um bezerro de ouro. E tem uma outra passagem que está em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que foi aquela passagem onde os profetas de Baal ali, governado por uma mulher toda cheia de dificuldade, que era Jezabel. E a história da Bíblia ela é bem clara, nos mostrando que aqueles homens, um dia foi desafiado por Elias, onde estava 3 anos sem chover, e Elias fez um desafio àqueles 400 profetas de Baal, que formasse ali um altar e colocasse ali um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E eles aceitaram o desafio, e Elias falou assim: vocês podem fazer na frente, e depois eu faço. Vou provar qual Deus que é verdadeiramente Deus e que tem poder. E assim eles fizeram o altar, pularam, gritaram, cantaram de manhã até na virada da tarde, e Baal não respondia aqueles profetas de maneira nenhuma. Aí Elias começa a zombar, foi por isso que nós fizemos esta poesia falando, até trouxe o título dos profetas de Baal. E Elias zombava deles, falava assim: olha, Baal deve estar dormindo, e por isso ele deve ter ido para uma festa ontem, e hoje chegou tarde, cansado, e deve estar dormindo. Grita mais alto. Aí eles gritavam que nada, Baal não acordava de jeito nenhum. Ele não sabia que Baal era feito de pedra, de pau, de barro, sei lá de que era feito. E Baal não ia responder nunca, eles poderiam morrer de tanto gritar que Baal não ia escutar. E em cima disto, vem observando as práticas, cada um em uma denominação tem uma prática diferente. Eu uma vez passei perto de um povo, intitulado como Assembleia de Deus, e ali aquele povo eram pessoas que tinham, os instrumentos deles eram atabaque, pandeiro, chocalho, e tava um batuquezinho ali, tipo se fosse um candomblé, sei lá como é que era aquilo. E as mulheres vestiram aquele vestido bem comprido, tipo baiana, e dançava de suar ali dentro daquele galpão. E a gente passava ali e ficava olhando aquilo, que coisa esquisita, estranha. E eles intitulavam como o poder de Deus, que Deus estava operando ali, mas não era carne. Então nós sabemos, eles trazem tradição, vaidade e carne, extravasar a carne ali naquele momento, achando que Deus está agradando daquilo. E na experiência de Elias com os profetas, aí Elias faz o quê? Ele fala: não, chega. Eles começaram a se cortar,
os profetas, falou assim, olha, para com isso aí, porque Baal não vai responder mesmo. Ele foi lá, torna arranjar, preparar o altar de novo, edificou o altar de novo, colocou o sacrifício ali em cima daquela lenha, e ainda fez algo além ainda. Falou assim, olha, vai lá, pega água e enche o altar de água, faz uma vala em volta até encher de água. Aí quando estava pronto, Elias simplesmente ora ao Senhor. Ele não fez gritaria, ele orou ao Senhor, que a palavra nos narra, mostrando que ele simplesmente orou e Deus respondeu. Então, isso está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 18, vai esclarecer. Então, sobre as práticas. O camarada traz lá, nasceu lá em seus avós, seus pais, tinha lá uma tradição religiosa, e eles trazem aquilo e implantam dentro dos cultos, achando que Deus vai agradar daquele ritual, daquele tipo de oferta, aquele tipo de manifestações que realizam, são várias maneiras. Então, se o camarada ele nasceu lá no catolicismo, o coração dele está cheio daquelas práticas do catolicismo, ele vai querer implantar aquilo ali no culto que ele vai estar dirigindo a Deus. Se ele veio lá de um candomblé, ele vai implantar aquele costume ali nos cultos que estão direcionados a Deus. E ainda tem algo bem mais difícil do que a tradição, que é a operação da carne. E o que opera na carne? Vaidade, a vaidade do homem. E nós vamos achar isto uma referência do homem, lá na segunda carta de Pedro 2,18, ali fala alguma coisa que dá bem para entender que o homem age muito pela vaidade. Ele se acha que é o tal, e Deus também não vai gostar desse tipo de coisa, porque a vaidade não soma nada diante de Deus. E o terceiro ponto interessante que nós encontramos é o dedo do adversário. Nós vamos encontrar isso lá no início, Gênesis, capítulo 3. Então nós vamos encontrar isso bem claro nesta manifestação do adversário, induz o homem a desobedecer. Então, e hoje tem entrado na igreja este dedo de Satanás como? Isso não tem nada a ver, não sei o quê, porque Deus é amor, é tal, e começa a praticar coisas horríveis, torcendo a palavra de Deus, enfiando heresia no meio, porque a primeira heresia que nós vemos na Bíblia foi aquela da serpente, com aquela conversa com Eva, que quando a serpente ali praticamente chamou Deus de mentiroso, porque quando Eva falou que daquele fruto não podia comer, que por certo ia morrer, disse, não é bem assim. Vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo bem o mal. Ali abre a palavra, faz um sanduíche, mete uma mentira ali no meio e cerra outra vez com a verdade, e aquilo, muitas das vezes, o homem nem observa que o dedo de Satanás está naquele negócio. E o homem, se ele não conhece a palavra, é muito fácil ser enganado. Ali vários dogmas. Então, na vaidade, o homem inventa coisas para colocar ali no meio, que são dogmas, são o achômetro do homem, e isto sempre tem causado grandes dificuldades
no cultuar, na prática, não está sendo mais aquele culto racional. O homem não está tendo raciocínio daquilo que está fazendo. Por que não vamos para as cartas de Paulo, que ele ensina até com bem, esclarece bem esse tipo de ação? E que o nosso culto tem que ser um culto racional, algo que nós estamos fazendo com convicção que é para Deus. Nós estamos fazendo, primeiramente, em agradecimento pela sua bondade, pelo seu amor. Vamos fazer porque só Deus merece ser louvado, é digno de honra e de glória. E muitas das vezes o homem, na sua vaidade, ele quer engrandecer a si próprio. É porque eu sou tal, eu faço assim, faço daquela maneira e acaba sendo até ridículo diante da presença do nosso Deus. Então, e temos que ter muito cuidado. E como vamos desviar disso? Só conhecendo a palavra da verdade. Porque a verdade é aquilo que liberta. O homem está preso ali nos seus costumes, mas quando nós começamos a substituir esses costumes com a palavra de Deus, algo diferente acontece em nosso ser. E isto é agradável ao Senhor. E nós vamos, no dia que chegarmos lá, benditos, seja bem-vindo os benditos do meu Pai. E quando o Pai nos entrega para o seu Filho, Jesus, Ele deu para quem verdadeiramente amava nossas vidas. Ele amou tanto a minha vida e a sua vida, que Ele se ofereceu para morrer no nosso lugar. E hoje, a única coisa que nós temos que fazer é agradecer, é bendizer ao nome do Senhor, porque hoje, verdadeiramente, nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita nos nossos corações. Nós queremos, a cada dia, ter essa íntima comunhão. Não ser ociosos, não cansar de adorar o seu nome, de testemunhar Ele nas nossas vidas. E nós sabemos que lá no céu não vai ser um culto assim, vai ser um culto onde nós estamos tendo certeza em quem estamos adorando. Não estamos elevando o nosso ego, o nosso eu. Então nós estamos sempre voltados para agradecer ao nosso Pai. E sempre Deus cuidou de nos avisar de alguma maneira, revelando pelo teu Espírito, deixando a tua palavra como ensinamento para nossas vidas. E Deus sempre falou com o homem. E em cima disso nós fizemos um louvor também que fala, desde lá do Éden até os nossos dias de hoje, Deus continua falando conosco. Apesar de tão esquisito que está os cultos dirigidos a Deus, mas tem uns poucos que ainda ouvem a voz de Deus. Vamos cantar mais um louvor para encerrar esta conversa. Queríamos apenas colocar em esse ponto interessante. Por que os cultos são tão diferentes um do outro? Que não traz assim uma coerência. Simplesmente porque não ouve a voz de Deus. Então vamos louvar. Deus falou com Adão para aquele fruto não comer. Também falou com Noé para uma arca fazer. Falou com Abraão, uma grande nação tu vais ser. Depois falou com Jacó
para o Egito descer. Depois falou com Jacó para o Egito descer. Pois Deus falou com Moisés: tira meu povo daqui para reinar este povo. Deus ordenou a Davi, falou com os profetas para o povo corrigir. Falou com Samuel, ser substituto de Eli. Falou com Samuel, ser substituto de Eli. O meu Senhor chamou os apóstolos, mas com Paulo falou no caminho. Fala com você também, e comigo falo assim. Venha fazer a obra antes que chegue o fim. Prepara a igreja amada e eu recebo com carinho. Prepara a igreja amada e eu recebo com carinho. Aleluia. Vou repetir esse louvor. Deus falou com Adão para aquele fruto não comer. Também falou com Noé para uma arca fazer. Falou com Abraão, uma grande nação tu vais ser. Depois falou com Jacó para o Egito descer. Depois falou com Jacó para o Egito descer. Pois Deus falou com Moisés: tira meu povo daqui para reinar este povo. Deus ordenou a Davi, falou com os profetas para o povo corrigir. Falou com Samuel, ser substituto de Eli. Falou com Samuel, ser substituto de Eli. O meu Senhor chamou os apóstolos, mas com Paulo falou no caminho. Fala com você também, e comigo falou assim. Venha fazer a obra antes que chegue o fim. Prepara a igreja amada, eu recebo com carinho.